Gente, no Quem Faz Lá de hoje, eu queria muito essa entrevista, mas muito mesmo, porque é uma das brasileiras que, sem dúvida alguma, eu mais admiro nessa vida em todos os aspectos. Eu tô aqui com a Cat, obrigada por nos receber. Obrigada a vocês. Nós estamos diretamente de New York para entrevistá-la, para que a gente conheça essa história que é tão incrível para você que é brasileiro que tá aí e quer entender quem são os brasileiros que estão fazendo a nível global. Com certeza você precisa parar agora e assistir esse vídeo. Cat, por favor, fica à vontade para se apresentar e contar a sua história pra gente. Quem que é a Cat na fila do pão, né? É isso. Cat vem de uma família simples de Catanduva, uma avó analfabeta, pais que tiveram sempre trabalho muito simples e começou como estagiária numa empresa muito grande, multinacional, e viu naquela empresa a chance de fazer diferente. E depois de 23 anos, 3 países, inúmeras funções internacionais, hoje eu sou vice-presidente global de uma das maiores empresas do mundo, vai lá no meu LinkedIn para descobrir. E, além disso, sou conselheira de diversas empresas e tenho como missão pessoal de vida mostrar para os brasileiros que tem sim, nós somos um povo incrível, inteligente, resolvido, carismático e criativo, que aliado com as técnicas certas, que a gente tem muita técnica boa pelo mundo, não tem como parar um brasileiro que está determinado a crescer. Incrível. E Cat, 2 curiosidades aqui. A Cat é de Catanduva, eu sou de Monte Azul Paulista. Ela conhece Monte Azul Paulista, tá, gente? Então achei isso maravilhoso. E você é Catanduva! Catanduva, exatamente. E outra coisa também em comum entre nós é a questão do legado, né, da história, de dar acesso a brasileiros. Então fiquem ligados que muito em breve vem novidade aqui de nós duas também nesse Instagram, viu, gente? Então eu queria falar isso. Cat, a gente está evidenciando muito as características de brasileiros, principalmente quando eles fazem toda essa trajetória para o global. O que você vê que nos brasileiros, acho que você citou um pouquinho agora, mas destacaria mesmo aquelas características que fazem os brasileiros se diferenciarem fora do Brasil? Eu vou falar uma que às vezes as pessoas não falam tanto, mas eu acho que ela é tão importante. É o sermos um tipo de pessoa que a gente topa qualquer projeto. A gente consegue tirar coisas positivas, aprendizado, até daqueles projetos que as outras pessoas falam, puxa, não sei se eu queria fazer isso, puxa, mas não tem nada a ver com o meu currículo. Eu fiz inúmeros projetos desses, eu tenho formação financeira, sempre fui financeira, sou CFO há milhares de anos já, mas eu já fiz projeto de RH, muitos, eu já fiz projeto de desenvolvimento de estudantes, eu já fiz tanta coisa, eu estava contando até para a Carol enquanto a gente tomava um cafezinho, até trabalho voluntário numa área para ajudar mulheres que perderam maridos na guerra, a gente criou um projeto para fazer. Então, o brasileiro é muito bom de adaptabilidade, eu acho que é essa palavra chique que a gente fala, mas o skill é esse mesmo, é a gente conseguir fazer qualquer projeto, mesmo que não seja diretamente ligado ao nosso conhecimento. Incrível. E como que foi também a sua adaptação, né? Você falou bastante da característica positiva, né? Aquele diferencial. E aquilo que você chegou, você foi primeiro para Dubai, você já vai contar essa história também pra gente, mas como que foi para você se adaptar a culturas diferentes como as que você já viveu? Também vou contar uma coisa que ninguém me falou antes. Todo mundo fala, você vai sentir saudades da família, da cultura, da comida, das pessoas, da alegria. Sabe qual foi a coisa mais difícil para mim? É você estar acostumado a ser uma referência no Brasil e quando você chega num lugar novo, ninguém sabe quem você é. A Kathleen, lá na empresa no Brasil, era CFO do Brasil, depois foi CFO na América Latina, o mercado me conhecia. Quando eu cheguei em Dubai, quem é Kathleen? Nunca ouvi nem falar desse nome, falava meu nome, falava inclusive o nome errado. Então, a gente underestimate, né? A gente subestima o você não ser conhecido e você também não conhecer o mercado novo. Você acha que você conhece os Estados Unidos porque você gosta do Walmart e da Target. Aí eles vão falar o nome de 6 clientes super importantes de usina nuclear que você nunca escutou. Em comparação, se você for falar no Brasil do Itaú, se você for falar do Banco do Brasil, todo mundo conhece os nomes, mesmo que você, independente da área que você trabalha, você entende os nomes dos clientes. Quando você vai morar num país novo, você não tem esse conhecimento de mercado e o mercado não te conhece.
Então você tem que sim engolir o orgulho, estudar muito para poder se destacar no mercado que todo mundo já está acostumado e você não. Incrível. E acho que você trazendo esse ponto me faz pensar muito sobre essa questão de posicionamento. Porque existe um posicionamento que a gente já tem naquele lugar e um novo que você precisa construir. Como foi para você essa construção de posicionamento, já também numa construção de carreira internacional, e você foi alcançando várias outras posições também na sua vida? O que você fez para ser a Cat aqui, por exemplo, hoje nos Estados Unidos? Eu sempre me preocupei muito, e eu falo muito isso também no meu Instagram, que os skills técnicos você vai aprendendo ao longo do seu trabalho, mas os skills interpessoais, que é o quê? É você sim se posicionar, é sim você saber falar bem. Eu falo que parece uma bobeira, gente, mas não é. Pontualidade. O brasileiro é conhecido por dar aquela atrasadinha e mandar o negócio faltando 2 horas, 1 hora. Não. Esses skills são de graça, essas habilidades você não precisa nada de desenvolvimento. Falar da melhor maneira que você puder, se preparar para uma reunião. Então eu acho que o que foi diferencial é entender que você precisa focar nessas habilidades interpessoais. E é isso que vai se destacar. E eu, imagina, venho de uma empresa de tecnologia, a gente está falando tanto de inteligência artificial que vai tomar os trabalhos. Nada vai tomar as suas habilidades interpessoais. Então agora é o momento de ainda mais você se desenvolver com técnicas. Comunicação, gente, é técnica. Marca pessoal é técnica. A maneira com que você vai se posicionar, se colocar numa reunião, vender o seu trabalho, tudo isso é aprendável, né? Tudo isso você consegue se desenvolver, mas você precisa investir, porque é isso que vai te diferenciar. Exatamente, acho que essa questão do preparo, né? O brasileiro às vezes demora para se preparar, porque acho que lá na frente pode acontecer agora. E não tenho dinheiro para investir nesse curso, não sei se esse curso precisa, gente. Investir na gente é o único investimento que é garantido de retorno, porque no mínimo você vai ser um profissional melhor. Exato. Você nunca vai perder conhecimento. Você nunca vai perder. E no mínimo, ao fazer o conhecimento, você vai aumentar o seu networking. Nunca vi alguém reclamar no fim da vida, nossa, eu tive muito networking nessa vida. Não, nunca. Entendeu? Exato. Muito pelo contrário. E como que foi para você essa transição para o global, né? Eu vejo em você muita fome de crescer, muita fome de fazer acontecer e fez acontecer. Como foi essa transição, essa decisão de sair do Brasil e ir para Dubai? Hoje eu falei para vocês, né, que eu queria muito, assim, desde sempre sair do Brasil, porque não era nem por não gostar do Brasil. Até hoje eu trabalho com brasileiros, eu amo o Brasil, volto para o Brasil todos os anos, não é isso. O ponto é que eu achava que tinha muito mais lá fora, culturalmente, de experiência e de informação que eu gostaria muito de ter acesso. E o acesso ainda, principalmente quando eu saí do Brasil, mas ainda é muito limitado. Tem muita discussão tecnológica aqui em Nova York, né, aqui nos Estados Unidos, tem muita discussão China, Índia, onde eu até comentei com vocês que eu estava recentemente, e o Brasil estava sendo muito pequeno. E aí, quando surgiu essa oportunidade para ir para Dubai, que na época que eu fui há 15 anos atrás, nem era um lugar tão conhecido, foi um projeto para uma expansão na África, criar escritórios novos na África, criar empresas na África, um negócio assim, pioneiro. Eu vi aquilo como uma oportunidade, e aí quando eu mudei fora do Brasil, eu vi que se abriu realmente o mundo. São técnicas diferentes, só pela oportunidade de trabalhar com pessoas da Europa, da Ásia. Você já começa a ver como pessoas trabalham diferente, essas habilidades que a gente acabou de conversar, como cada um lidera de uma maneira diferente. Então, isso já abre a sua cabeça, assim, de uma maneira que não tem mais como voltar, né? Uma visão de mundo. É uma visão de mundo. E uma vez que você está fora agora, as oportunidades só foram criando, porque eu tento, assim, cada pessoa nova que eu conheço, eu sempre penso assim, o que eu posso agregar na vida daquela pessoa e o que eu posso aprender com ela? Porque ninguém cruza o seu caminho, nem que seja uma pessoa difícil. Já tive pessoas, assim, dificílimas de se trabalhar. Por que essa pessoa me irrita tanto? Será que não sou eu que precisaria estar trabalhando alguma coisa aqui nesse meu lado da paciência? Aquela pessoa sempre foi assim. Então, eu vi essa oportunidade de trabalhar com pessoas globais, de aprender coisas do mundo inteiro
estando em Dubai, estando em Nova York, estando em um outro lugar. Incrível, maravilhoso. Cat, a posição que você ocupa exige muito de você, principalmente quando a gente fala de negociação. E até você brincou um pouquinho sobre negociação agora ali comigo, mas eu queria que você contasse e trouxesse dicas, inclusive, para se fazer uma boa negociação e o porquê hoje, quando a gente fala de negociação de modo geral, você, assim, para mim, hoje, você já é uma referência em negociação. Então, como que você se garante naquela negociação extremamente difícil? Engraçado que você trouxe esse ponto. Eu fiz uma mentorização, eu mentorizo, né? Eu faço consultorias, na verdade, com grandes CEOs de empresa. E tem essa CEO, é uma mulher no Brasil, e eles estavam para fazer uma negociação muito grande, não vou entrar no detalhe, né? Mas com o governo de Portugal. E estamos falando aí de milhões de euros e tudo mais. E sempre existe, como é que a gente vai, tenho uma reunião, eu tenho aquela uma chance, e eu sempre falo, gente, você sempre tem uma chance, mesmo que você tenha 10 reuniões, porque você tem que, assim, arrebentar, arrasar naquela primeira reunião. E eu falo que é uma técnica que combina duas coisas. Muita preparação, então entender os números. Eu falo que você tem que falar para o que a outra pessoa quer escutar, não é o que você quer falar, não. Aquela pessoa fala de dinheiro, fala de caixa, nós vamos começar com caixa. Aquela pessoa fala de satisfação de cliente, a gente vai começar. Eu brinco que a gente faz praticamente uma pesquisa de vida, igual você fazia para aquele seu ex-namorado que te deixou. No minuto que ele te deixou, você entra, pesquisa no Instagram, no Facebook, na casa do vizinho, todas as amigas em comum, você faz aquilo, descobrir o que está acontecendo com a vida daquela pessoa. Quando eu vou fazer uma negociação, eu faço isso da pessoa que eu vou negociar. Não tenho nem vergonha de falar não, tá, gente? Descubro tudo daquela pessoa, tudo. Aquela pessoa gosta de gatos. Em algum momento eu vou tacar aquilo lá como para empatizar a visão de vida dele com a minha. Perfeito. Tá bom? Vou até contar um segredo. Quando eu fui conhecer vocês, a gente foi jantar aquele dia, eu fui vasculhar no seu Instagram para ver de onde você veio no interior de São Paulo, porque eu não sabia exatamente, eu queria ver se era interiorzão mesmo, ou se era só ali um São Bernardo, ou se era um Porta, que nem eu. Bem Porta. Então, para fazer uma boa impressão, eu estudo sobre as pessoas. Então, muita preparação. E é uma preparação pessoal. A pessoa pensa em preparação só do negócio. Isso é óbvio. Todo mundo prepara para o negócio. Todo mundo que vai fazer uma apresentação sabe o que vai apresentar. Você tem que se preparar com a pessoa que vai escutar. Porque é ela que vai decidir. Ou seja, você gera conexão. Eu vou garantir que vai gerar uma conexão. E combinado com essa técnica, eu falo que você sempre tem que dar o primeiro murro. Então, no boxe, quando você está lutando boxe, a primeira pessoa que dá o primeiro murro, estatisticamente, vocês jogam aí no ChatGPT, vocês vão ver que a grande maioria das lutas, a primeira pessoa que deu o primeiro murro tende a ganhar. Porque você desestabiliza emocionalmente aquela pessoa. Então, eu estudo muito bem psicologicamente aquela pessoa. Até falei pro seu marido que eu adoro estudar psicologia. Sim. Estudo psicologicamente aquela pessoa. E, por exemplo, digamos que eu vou negociei há pouco tempo com uma pessoa do Bank of America, um dos maiores bancos que a gente tem aqui em Nova York, né? Quando eu fui negociar com essa pessoa e estudei sobre aquela pessoa, eu descobri que ele era uma pessoa extremamente curta, assim, rápida. Ele fala pequenas frases, ele responde com sim ou não, ele era muito direto. E aí o que eu fiz? As 3 primeiras frases foram assim, frases de 4 palavras e um silêncio. 4 palavras e um silêncio. Aquilo gerou uma coisa assim do tipo, quase que um desconforto. Ele tá acostumado que a pessoa vai lá e fala, ele já tá pensando em não sei quem, mexendo no celular dele. Não. Eu falei, nós vamos fazer esse negócio por causa tal. Essa causa resolve o seu problema 1 e 2. O seu problema 1 te gera tanto de impacto de caixa hoje. O seu problema 2 te gera tanto de déficit de caixa. E a minha resolução resolve os 2 e te dá um lucro de mais 20%. Ficou um silêncio. Aí ele virou para mim e falou assim, me mostra como. Você tem que montar aquela apresentação para aquela maneira. Para aquela pessoa. Eu sou essa pessoa que vocês estão conhecendo aqui, ó. Eu posso falar, vendedora de cobra. Eu posso vender cobras para você aqui, se você quiser. Mas não é sobre mim. É sobre ele. Quem vai assinar é ele, não sou eu. Eu sei que o meu produto é incrível. Quem tem que saber é ele. Mas eu tenho que falar na língua dele. Então, quando você vai fazer uma negociação, se eu puder dar 2 técnicas, é a combinação dessas. Conhecer pessoalmente com quem você vai negociar. E vale
pesquisar hoje em dia, a internet dá tanta dica pra gente, né? Maravilhoso. Aqui nos Estados Unidos, se você colocar o sobrenome, você sabe até a rua que a pessoa mora. Eu até tento descobrir onde ela mora, pra ver se tem alguma cidade em comum, se meu filho já foi nadar lá. Tem todo um esquema, aquela cidade e tudo, pessoalmente a pessoa, e dar o primeiro murro. Essa técnica de dar o primeiro murro é falar as primeiras frases muito na língua daquela pessoa. Porque aí a atenção dela tá dividida. Ela tá prestando atenção em você. E aí a chance de você ganhar muito maior. Excelentes dicas. Então, ó, gente, já dá pra aplicar aí várias coisas. A gente tá falando de uma VP aqui que negocia com gente do mundo inteiro. Então, realmente vale muito a pena. Eu confesso que eu te procurei no Instagram também, viu? confesso. E a hora que eu olhei, minha primeira impressão foi, não é possível que ela tá nesse nível e tem essa humildade, porque você traz isso no Instagram muito, muito facilmente. Até comentei com você, é raríssimo a gente encontrar pessoas, infelizmente, né, em altíssimas posições, uma humildade, uma presença tão leve quanto a sua. Eu acho que isso é fantástico, te credibiliza ainda mais pra mim, então isso é incrível. Parabéns. Eu queria que você me contasse agora uma curiosidade da Cat, tá? Tá bom. Então, assim, aquela história que ninguém sabe e que você aqui vai aproveitar e se sentir confortável para compartilhar. Não tem a ver com carreira, mas é algo que eu disse para vocês, que eu desafio vocês a conhecerem uma pessoa que passou por isso e está viva. Meu Deus! Quando eu morava em Dubai, a gente foi fazer um safari na África, na África do Sul, em Johannesburg. E saindo desse safari, você pode visitar um parque. Tem uma foto lá na minha sala, eu vou te mostrar a foto, você vai tirar uma foto comigo do lado da foto, tá bom? E eu não sabia, você assina um termo quando você entra nesse parque, você tem várias coisas que você não pode ter ou estar passando. Eu li todo o termo, não sabia de nenhuma delas, assinei o termo e entrei. E era uma jaula com vários leões de até 1 ano de idade. Mas um leão de 1 ano de idade é um leão. Sim. Ele não é um caçador ainda, mas ele tem o tamanho de um leão normal. E o leão me mordeu. Meu Deus! Eu fui mordida por um leão, estou viva. Um leão também, o que quer dizer que eu também não sou tão de tudo ruim. Né? Não envenenei o leão. Não penso em ninguém realmente. E aí, você conhece alguém que já foi mordido por um leão na África do Sul? Não conhece. Eu vou tirar uma foto com você vai postar nessa entrevista. Com certeza. Você corta ali, vai ter que tá lá na minha sala, uma foto principal da minha sala. E depois a gente descobriu que eu não sabia que estava grávida quando eu entrei. Quando a gente está grávida, tem vários hormônios e cheiros que para o animal cheira de uma maneira diferente, e ele entende que é como se eu fosse um filhote. É um cheiro de animal criança, porque você está carregando uma criança. E ele não, tanto é que ele não me mordeu a ponto de me causar um grande, né, rasgou minha calça, lógico, a mordidinha dele não é a nossa, né? Me machucou tal, mas não foi um negócio gravíssimo, porque ele estava brincando comigo, ele ia me pegar, ele me levantou e me derrubou. Como ele faz com os irmãozinhos dele, como todo gatinho faz com outro gatinho. Meu Deus! Eu fui mordida por um leão. Gente, nenhuma história vai bater essa. Não vai, né? Não tem. Mas eu sempre conto essa história e eu falo assim, gente, se uma mordida de um leão não me matou, não vai ser essa negociação que vai matar. Com certeza. Você concorda? Então, querida, é o seguinte, vocês fiquem espertos pela... Incrível, maravilhoso, gente. Incrível essa curiosidade. Cat, eu vejo muito brilho no seu olho, né? Desde quando eu te conheci, que eu comecei a te acompanhar no Instagram, eu vejo esse brilho, essa vontade de fazer acontecer, e eu me inspiro muito em você, porque eu acho isso lindo, isso me contagia, eu acho que contagia todo mundo que tá perto de você, essa energia maravilhosa que você tem também. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu propósito. Qual que é o seu propósito de vida? Porque chegar onde você chegou, na questão da carreira, uma excelente mãe, uma excelente esposa, construir toda uma vida maravilhosa. Qual que é o seu propósito? O que você quer trazer para as pessoas? Eu gosto muito dessa sensação das pessoas olharem e falarem assim, puxa, eu acho que não dá para ter tudo isso. E a gente mostrar que dá sim, que a gente só vai deixar de ganhar amanhã se a gente desistir hoje. Então, quando a minha avó, vou contar até uma história bem pessoal, minha avó analfabeta lá de Catanduva, ela falava assim para mim, Catherine, você tem que casar com alguém muito bom, que te dê estabilidade. E eu falava assim, não, vó, eu vou fazer. Aí ela falava assim, mas para você fazer tudo isso que você quer fazer, você não vai conseguir ter filhos. E a minha avó morreu, eu era muito criança, mas até hoje, toda vez que eu falo assim, hoje até na empresa que eu olho, tem até uma estatística que é muito ruim, conforme você vai crescendo,
tem pouquíssimas mulheres na liderança. A função que eu faço hoje nunca foi feita por uma mulher, muito menos por um não americano. Quando eu olhei aquilo, eu falei, eu vou chegar nessa função, porque alguém tem que fazer isso primeiro. E todo mundo falava assim, não, você pode ser uma vice-presidente de uma das maiores empresas do mundo, mas não vai dar para você ser mãe. E dá sim. Antes de vocês virem aqui, o que eu falei para você? Podemos começar um pouquinho mais tarde, porque a minha filha vai fazer a apresentação de ginástica e eu vou assistir. Dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Não dá. Mas o meu propósito é para mostrar. Brasileiro é incrível, gente. A gente é resourceful, a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente faz, como diria minha avó, das tripas um coração. Desculpa o catando vezes, mas é das tripas um coração, a gente faz isso. A gente com dinheiro nenhum, a gente cria brinquedo para criança, a gente faz futebol. Eu jogava futebol com a sandália havaiana de trave. A gente faz isso, é nosso. Então dá sim, dá para você crescer na sua carreira. Se o seu sonho é morar fora, dá para você vir. Se o seu sonho é ter experiências fora, tem empresas como a de vocês hoje que faz isso, faz esse sonho realidade. Dá sim, dá para você ter casamento, dá vocês conheceram meu marido, viram tudo de verdade, 20 anos aí na estrada, conhecer os meus filhos, eu acompanho eles. Dá para você fazer tudo ao mesmo tempo? Não, às vezes cai um pratinho, às vezes cai o outro, mas eu tô em paz. E o meu propósito é mostrar para os brasileiros que a gente é diferenciado e se a gente usar essa diferenciação como potência, a gente só não vai ser sucesso amanhã se a gente parar hoje. Incrível, incrível. Uma baita lição, eu acho que uma baita experiência, eu acho que essa sensação de que dá sim, é isso que a gente precisa mais ter, né? Acho que mais gente falando que dá sim. Mais gente falando que dá sim. Exatamente, não criando tabus, como a gente vê. É incrível. Não, eu agora fiz 40 anos, eu nunca corri grandes corridas e eu resolvi que eu quero fazer uma maratona. A maratona de Nova York, que é a maratona mais difícil de se conseguir. Falei, eu quero fazer. Sabe o que é muito engraçado? Tô começando agora, classifiquei o ano passado, vamos correr esse ano. Eu falo para todo mundo. Todo mundo que é negativo comigo são os que não correm, ou os que correm. Fala, nossa, mas por que você inventou isso agora? Nossa, mas você trabalha tanto, você não vai conseguir treinar. Mas nossa, nananana. Anteontem, um cara que já correu não sei quantas maratonas, tem um tempo assim, milhares de vezes melhor do que o meu. Eu falei pra ele, nossa, eu tô correndo muito devagar e vai demorar 5 horas pra eu terminar. Ele falou assim, o importante é você terminar. Você vai terminar. E aí, o ano que vem você corre de novo e aí você termina um pouquinho menos. Quem fez, puxa o outro pra cima. Exatamente, incrível. Você precisa se rodear de gente que puxa o outro pra cima. E eu tô aqui pra fazer um cheerleader, usar a minha função, aonde eu cheguei pra mostrar pra você. Dá sim, e eu tô aqui te chamando. Vem. Maravilhosa, maravilhosa. Cat, incrível. Eu queria que você deixasse uma mensagem agora pros brasileiros, né? A gente usa esse momento, se você estivesse agora nessa tela aqui, falando com todos os brasileiros, que estão em vários lugares, em várias posições, em vários cenários completamente diferentes. Qual que é a mensagem final que você quer passar para eles? Sonhe alto. Para de se limitar com o que você acha que só dá para ir até ali. Não, dá para ir muito mais. Nós temos no nosso DNA diferenciais que o mundo, quando aprendem, quando vem a gente em ação, não tem uma pessoa que não fica assim, abismada, fissurada pelos brasileiros. Então, para de se limitar. Se rodeie de pessoas que você admira, que são num nível um pouquinho mais alto que o seu, que vai te puxar para cima. E a frase final é essa. Você só não vai estar melhor amanhã se você desistir hoje. E a gente não vai desistir hoje. Exatamente, incrível, maravilhosa. Cat, estamos aqui num domingo, gente, fazendo essa gravação para vocês. Então eu quero te agradecer pelo tempo, porque assim, quanto o seu tempo é um tempo precioso e o quanto você também tem esse propósito tão forte na sua vida. E assim, gente, dizer para vocês que me conhecem sabem que eu já entrevistei muita gente incrível na minha vida, já tive várias oportunidades, mas eu confesso para você que em vários momentos que você foi falando aqui, eu fui me emocionando, porque quando eu olho para você, você é uma pessoa que me inspira. Eu vou até quebrar o protocolo agora. De verdade, porque é muito bonito ver tudo isso e ver que você age com o coração e ver que isso é seu e que é de dentro de você. Então acho que isso te torna muito, muito mais rara do que você já é. Parabéns por isso, muito obrigada, porque quando você falou, né,
Gente, desculpa, eu tô realmente fugindo do protocolo aqui. Quando você falou, várias pessoas vão dizer que não dá. E várias pessoas me disseram isso também, e eu acho que vão continuar dizendo. E quando eu vejo uma mulher na sua posição, com tanto acesso, com tanta fome, com tanta vontade de fazer acontecer, me faz, assim, querer muito mais também. E querer ficar perto de você. Porque isso me puxa pra cima. E se eu puder também agregar isso, conta sempre comigo. De novo, muito obrigada pelo seu tempo. Eu vim aqui ver sua vida. Você literalmente abriu sua vida pra gente. E eu quero te agradecer por isso, porque acho que foi uma das coisas mais genuínas que eu já vivi na vida. Então, muito obrigada mesmo. Ai, que linda. Eu não chorei com o Leão e fui chorar com ela. Tá errado isso aí, viu? Obrigada, de verdade. Ai, gente, que delícia, né? Demais, demais. A gente vai provar a foto pra vocês aqui do Leão ainda, tá, gente? Já volta aqui. Até mais, gente. Quem faz lá de hoje foi com a Cat, essa pessoa maravilhosa. Nós vamos deixar aqui pra vocês as redes sociais dela também, pra vocês acompanharem esse conteúdo incrível, essa mulher incrível que ela é. Muito obrigada. Obrigada a vocês.